Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Professor Nicolas do Monster aqui com vocês para conversarmos hoje um pouco sobre o concurso da Guarda Municipal de Ubá, Minas Gerais. Beleza? É isso mesmo. Quem não me conhece, professor Nicolas, professor de Direito Administrativo, como eu falei para vocês, né? E repetindo, vamos trabalhar hoje o concurso da Guarda Municipal de Ubá. Quem sabe isso aqui é uma profecia, né? No futuro vira até mesmo uma polícia municipal. Olha só, pessoal, como falei para vocês, matéria de Direito Administrativo. Lá no edital, vocês têm o quê, pessoal? Vocês têm um teminha falando sobre atos, tá? Atos administrativos. Tá? Vocês têm um tema lá, trabalhando com atos, tá bom? Atos administrativos, beleza? E aí dentro de atos administrativos nós temos requisitos, elementos do ato administrativo, nós temos também os atributos, ou até mesmo características do ato administrativo, e também temos a parte de extinção dos atos administrativos. Pessoal, referência aí a requisitos, referência a características, atributos, nós temos aulas minhas até mesmo aqui no YouTube, tá? Falando sobre isso. Se você não é o nosso aluno, se você não tem nosso curso regular, te faço o convite para que possa adquirir um dos nossos cursos, tá? Que vai ser de grande valia para isso. Então, assim, se prepara com a gente aqui do Monster, tem os materiais atualizados e bem direcionados, tranquilo? Você vai encontrar lá. Caso você não seja um dos nossos alunos do curso regular, te faço o convite, você dê uma olhadinha, ligue lá no call center, tá? Mas, se você quiser fazer uma prévia, conheça uma das minhas aulas, tá? Disponíveis aqui no YouTube do Monster, falando sobre até mesmo requisitos, elementos do ato administrativo, ou até mesmo atributos e características. O que eu quero trabalhar com você aqui hoje é a parte de extinção dos atos administrativos, tá? Extinção dos atos administrativos. Beleza. Então nós vamos extinguir um ato, tá? Esse é um ato esse conhecido como ato administrativo. Vou partir do pressuposto que você não tenha conhecimento do que seja um ato administrativo. Professor, realmente eu não sei, nunca estudei direito administrativo. Beleza, não tem problema algum, tá? Não precisa assustar com o nome. Vou tentar deixar um pouco mais tranquilo, né? Um pouco mais palpável que seria esse ato administrativo. Lá, pessoal, como conceito, nós entendemos que todo ato administrativo, anote no seu caderno aí, é uma manifestação unilateral. É uma manifestação unilateral do Estado. É uma manifestação unilateral do Estado. Como assim, professor? Deixa eu te explicar. Por que ela é unilateral? Porque quando nós estamos trabalhando de um ato administrativo, este ato é sempre do Estado para nós. Nunca de nós, particulares, para o Estado, tá? É sempre o Estado nos impondo uma obrigação ou uma observância, tá? Ficou um pouco abstrato ainda? Vamos tentar exemplificar. Olha só, vou tentar explicar aqui que é uma parte bilateral para depois nós chegarmos aqui no que é unilateral. Pessoal, num contrato de compra e venda, num contrato de locação, vamos imaginar, eu quero alugar um apartamento, o apartamento é meu e vou colocar ele para ser alugado, tá bom? Para que eu possa conseguir locar esse meu apartamento, você entende? Você do outro lado, tá? Se eu vou colocar para alugar, você está querendo um apartamento para poder alugar, tá? Para a gente conseguir fechar acordo, eu e você, fecharmos acordo hoje, eu saio satisfeito com a grana no bolso e você sai satisfeito morando em um apartamento, você concorda comigo que não adianta eu estipular um preço pensando somente em mim e não adianta você falar assim, opa, eu só vou gastar determinado valor, não invisto mais do que isso? Essas individualizações não adiantam para chegarmos em um denominador comum, tá? Não adianta você pensar somente no seu lado e eu pensar somente no meu, que nós não vamos chegar em um denominador comum, nós não vamos chegar no resultado almejado. Por que eu falo isso? Porque quando estamos falando de contrato de compra e venda, contrato de locação, isso é chamado o quê, pessoal? É uma relação o quê? Bilateral. É uma relação bilateral. Por que é bilateral? Porque para chegarmos em um denominador comum, para chegarmos em um resultado
resultado que seja favorável, para ambos, tanto para mim quanto para você, depende tanto da sua aceitação, que seria a primeira pessoa aqui, a sua aceitação, quanto da minha aceitação, que é a segunda pessoa. Tá? Então, para chegarmos em um consenso, essa relação bilateral, para chegarmos em um resultado favorável, é necessário a sua aquiescência, a sua aceitação e a minha aceitação. Então eu viro e falo assim aqui, olha, esse apartamento que eu não alugo ele por menos aí de R$ 1.200. É um lugar bem localizado, já tem algumas coisas aqui que eu não vou retirar, já vai ficar na casa para você. Além de ser bem localizado, ele é um apartamento novo, então vamos começar o quê? A mostrar as qualidades, as características daquele apartamento. Ok, você vira e fala assim, Nicolas, mas eu saí de casa disposto a não gastar mais de o quê? De R$ 800, cara, é o meu limite, estou procurando coisas até um pouco mais baratas, tá? Eu sei que o seu apartamento é bem localizado, é novo, tem todas essas características, mas para mim não dá, R$ 800 já aperta. Fala, cara, eu viro para você e falo, rapaz, R$ 800 para mim nem pensar, não tem nem como, tá? Se você for comparar outros apartamentos do local, aí começa a nossa discussão, né? Para chegarmos o quê? Algo que seja o quê? Favorável, um resultado favorável para nós dois. Mas veja, é bilateral por quê, pessoal? Porque depende da minha vontade e da sua, tá? Nós chegamos num acordo. Você fala, não, eu não posso fazer mais de 800 e eu não posso fazer menos de 1.200. Então nem eu e nem você vamos ficar no meio do caminho, R$ 1.000. Fechamos em R$ 1.000. Você aceita, eu aceito. Contrato está, o que, pessoal? Firmado. Então veja, uma relação bilateral para chegarmos em um denominador comum, para chegarmos em um resultado favorável, depende da aceitação de ambas as partes. Bilateral, tá? Bi, né, pessoal? Bilateral. Quando é unilateral, é que para chegar em um denominador comum, depende de uma vontade só de quem? Do Estado. O Estado pronto, falou, pronto e acabou. É assim que funciona. Tá? Então veja a diferença entre a relação unilateral e bilateral. Bilateral depende dos dois. Unilateral depende de um, que neste caso é o Estado. Então veja, um ato administrativo, pessoal, é uma manifestação unilateral do Estado. O Estado nos impondo um dever, nos impondo uma observância. Professor, mas como assim? Em um Estado democrático de direito que nós vivemos hoje, a liberdade de expressão, como que fica essa relação aí de o Estado te impor algo que você tem que fazer? Você é obrigado a fazer. Como que fica isso? Um exemplo prático, pessoal, de ato administrativo, até porque é interessante falar isso, o ato administrativo nos cerca a todo momento. Um exemplo de ato administrativo é isso aqui, olha. Vou tentar desenhar, tá, pessoal? Se vai ficar muito bom. Mas o que é isso aqui, pessoal? O que acontece quando você tá em uma avenida e possui um semáforo, tá? Isso aqui é um semáforo, para quem não entendeu. Não é uma caixa de sapato, não é, não sei. Isso aqui pode ser tantas coisas, né? Mas é um semáforo, tá? Imagine que é um semáforo. Um semáforo, pessoal, é um exemplo de ato administrativo. Por quê? A partir do momento que o semáforo se encontra vermelho, para você o Estado está te passando informação, falando o seguinte, meu querido, pare, tá? Minha querida, parada obrigatória. Semáforo vermelho, parada obrigatória. Verde, prossiga. Então veja, o semáforo é um exemplo perfeito de ato administrativo. Por quê? Porque é uma manifestação de quem? Do Estado. De que forma? Unilateral. Por que unilateral? Porque ele está te pondo uma obrigação, uma observância. Sinal vermelho, parada obrigatória. Veja que é unilateral porque ele não negocia com você, diferente da relação de contrato de compra e venda, em que tinha uma negociação entre as partes. Aqui não, unilateral. O Estado vira e fala, opa, sinal vermelho, parada obrigatória. Veja que o semáforo, em nenhum momento, ele abre uma observação do lado e coloca uma mensagem assim, olha, parada obrigatória. Mas, se porventura possui algum cidadão aqui que esteja atrasado para o trabalho, você pode passar o sinal vermelho? É assim que funciona? Não.
tá? É parada obrigatória para todos, independentemente de qual seja a sua situação. Por quê? Porque aqui, meu amigo, é quando o Estado se manifesta de maneira unilateral, te impondo uma observação, te impondo uma obrigação. Neste caso, obrigação de parada, tá? Outro exemplo de manifestação unilateral. Vou tentar desenhar aqui de novo também. Vai ficar muito bom, não? Mas outro exemplo, tá? De manifestação unilateral. Rapaz, ficou muito estranho isso aqui, né? Tá bom. É isso aqui, ó. É o que, pessoal? É uma placa de trânsito, tá? É uma plaquinha de trânsito. Que fala o quê? Tá muito estranho aqui, mas tá bom. É uma placa de trânsito. Que fala sobre o quê, pessoal? Limite máximo de velocidade. Estão numa avenida, tá? Está aí em uma BR qualquer. Existe ali o quê? Existe ali o quê, pessoal? Uma placa de trânsito. A placa de trânsito é uma manifestação unilateral do Estado. Novamente, é uma imposição do Estado para o particular. É um dever de observância. Meu querido, olha aqui. Não pode ultrapassar a velocidade máxima de 60 km por hora nessa localidade. Ou então não pode ultrapassar o limite máximo de velocidade de 100 km por hora em determinada localidade. Ele não negocia com você, ele não te pergunta se você está aceitando, se você gostou, tá? Pelo contrário, se não gostou e ultrapassar, ainda vem multa, tá? Dependendo do local que tiver algum radar, né? Aqui em Minas Gerais a gente fala radar, tem alguns locais que falam pardal. Então se tiver um radar e você não concordar e ultrapassar, o Estado vem e ainda te multa, tá? Porque esse aqui, pessoal, placa de trânsito também é um exemplo de manifestação unilateral do Estado, tá? É uma manifestação em que o Estado ele nos impõe um dever de observância, nos impõe aqui algo a ser, então, pessoal, respeitado. Veja, então, a diferença entre a bilateralidade e a relação unilateral. Relação bilateral, depende de ambas as partes para que chegue a um acordo. Manifestação unilateral depende de uma única parte, tá? Então veja, repetindo, recapitulando, o que é um ato administrativo? É uma manifestação unilateral do Estado. Semáforo e as placas aqui são exemplos de atos administrativos, tá? Que estão presentes no nosso dia a dia. Ficou um pouco mais tranquilo? O que vocês acharam? Deu para conseguir contextualizar? Deu para ficar um pouco mais palpável, né? No que se refere a um ato administrativo? Creio que sim, né? Espero sinceramente que tenha ficado um pouco mais claro. Por quê? Porque agora com esse conceito aí em mente, tá? Com este conceito em mente, sabendo que é um ato administrativo, que é uma manifestação unilateral do Estado, nós demos exemplo, nós vamos trabalhar aqui, pessoal, olha que interessante, a relação de extinção do ato administrativo. Por isso que eu queria que vocês soubessem, né, o que é um ato administrativo. Vamos então falar agora da extinção dele. Extinção do ato administrativo. São temas de prova recorrentes, tá? Deixa eu dar uma pausa aqui. Olha só, como eu falei para vocês, dentro de ato de direito administrativo, nós temos aqui requisitos dentro de atos, né, administrativos. Nós temos aqui requisitos do ato, características, atributos e extinção. É o que eu separei para vocês aqui hoje, tá? Depois vocês conseguem achar outras aulas a respeito disso e qualquer coisa eu trago mais aulas aqui para vocês. Então, pessoal, vamos conhecer quais são as formas de extinção de um ato administrativo. Como nós o que, pessoal? De uma certa forma, se um ato administrativo for ilegal, qual é o procedimento correto para anular aquele ato? Se um ato administrativo, pessoal, ele for legal, tá? Ele respeita ali os dispositivos legais, ele cumpre com os requisitos legais. Só que a administração pública, analisando determinado ato, fala o seguinte, olha, por mais que seja legal, isso não é mais conveniente, isso não é mais oportuno para a administração pública. Não vale mais a pena. Vamos ter que extinguir. Qual é o nome que se dá para essa extinção de um ato legal? Tudo isso vamos ver aqui. E o que eles costumam fazer? Trocar
tá? Essas duas formas de extinção do ato administrativo, tá bom? Professor, só possui duas formas de extinção do ato administrativo? Não, possui mais. Mas assim, disparado, tá? Que é o que eu creio para a Guarda Municipal. Disparado, os dois que mais caem é anulação e revogação. Vamos destrinchá-los aqui agora. Por que eu falo isso? Tem outros? Tem cassação, tem a caducidade, tá bom? Só que é o seguinte, estes, pessoal, geralmente caem para concurso como delegado, polícia civil, oficial, tá? Para vocês aqui não vai cair isso, pode ficar tranquilo. Extinção do ato administrativo. Vamos fazer uma separação aqui, olha. Deixa eu apagar isso aqui, vai ficar melhor. Extinção do ato administrativo. De um lado, tá? De um lado nós temos... De um lado nós temos a anulação. A anulação, que é uma extinção dos atos administrativos. E do outro lado eu tenho a revogação. A minha finalidade aqui hoje não é esgotar todo este conteúdo, tá? Você deve ter seu curso regular, você deve estar estudando por outras fontes também. Então não posso esgotar todo o conteúdo aqui a respeito disso. A minha finalidade é te passar aquilo que é mais relevante quando estamos nos referindo aqui, pessoal, a extinção de ato administrativo. O que cai quando pergunta para vocês sobre revogação? O que cai quando pergunta para vocês sobre anulação? Qual é a pegadinha utilizada pelo examinador? O que ele mais cobra em concursos públicos quando estamos falando de anulação e assim por diante? Essa é a minha finalidade, de trazer aquele ponto crítico, tá? Aquele olhar de examinador realmente, para você começar a analisar aquele conteúdo com possíveis chances de prova. Analisar aquele conteúdo enxergando como é feita a cobrança em prova de concurso. Essa é a minha finalidade, tá? Anulação e revogação. Mudar de cor aqui. Revogação. Olha só, primeiramente, nós temos o seguinte, que a anulação, tá? A anulação, que é uma forma, tá? É uma espécie de extinção do ato administrativo, nós vamos encontrar a anulação naqueles atos que forem ilegais ou até mesmo inválidos. Então veja, se na administração pública encontrarmos um ato administrativo, tá? Ou um ato de administração que seja inválido ou até mesmo seja ilegal, consequentemente, a extinção que irá recair sobre ele terá como nome o que? A anulação, tá? Então, muito cuidado com isso. O que pode, primeira questão de prova pode querer te pegar é o seguinte, vão dizer para você que um ato ilegal ou um ato inválido deverá ser extinto através da revogação. Primeira questão. No que se refere a atos administrativos, um ato administrativo que seja ilegal ou inválido deverá ser extinto através da revogação? Errado. Por quê? Porque, pessoal, a anulação ela irá ocorrer quando um ato for ilegal ou este ato for inválido, tá? Muito cuidado com isso. Então, nós só vamos falar de anulação quando aquele ato for ilegal, quando aquele ato for inválido. Beleza? E como que isso continua caindo em prova? Eles vão querer confundir a anulação com revogação. A revogação, por sua vez, não nos fala aqui sobre, ela não nos fala aqui, pessoal, sobre uma relação de ilegalidade. Pelo contrário, a revogação, o ato é legal. Nós trabalhamos aqui, pessoal, com algo chamado mérito administrativo. A administração pública, ela vai analisar se aquela determinada situação é conveniente para ela.
Tá? Quando falo conveniente para a administração, é conveniente para toda uma sociedade, para toda a coletividade, porque caso contrário, caso não seja, ela deverá ser revogada. Então nós trabalhamos aqui o que, pessoal? Com o quê? Com a revogação. É um ato legal, tá? É um ato legal, só que nós analisamos sempre o mérito administrativo. Então, diferente da anulação, que é um ato ilegal e um ato inválido, a revogação, ela se dá em cima de um ato legal em cima de um ato válido, tá? Então nós nunca vamos falar que um ato ilegal, um ato inválido, ele será revogado. E é o que aparece na sua prova dessa maneira, dessa forma. Que um ato ilegal, um ato inválido deverá ser revogado? Errado. Porque revogação só acontece em cima de ato legal e um ato válido. Professor, dá exemplo de um ato ilegal? Dou sim. Um ato ilegal, por exemplo, você policial, tá? Vamos imaginar você policial civil, você passou para a guarda municipal, continuou estudando, passou para a polícia civil, por exemplo. Você e seu amigo estão numa investigação. Você sabe e conhecem o tal do Manel da Esquina. O Manel da Esquina é um cara conhecido da polícia, conhecido da sociedade, é traficante, tá? Mexe com tráfico de drogas, mexe com tráfico de armas, é um cara mais pesado. Pessoal, houve, tá? Houve ali um assassinato, tá? Nas proximidades por questões de que? Brigas por pontos, né? Pontos de droga, tá? E nessa tentativa de homicídio, que na verdade ocasionou um homicídio consumado, nessa ação homicida acabou por falecer uma pessoa que nada tinha a ver com a história, era uma vizinha. E você está investigando aquela situação. E você sabe, tá? É do seu conhecimento, que foi a Manuela da Esquina, que é traficante, que assassinou, tá? A vizinha, tá? Que assassinou a vizinha. No que ele foi para eliminar o seu concorrente, também acabou eliminando a vizinha, porque achou que os dois estavam juntos. Te pergunto, pessoal, se você sabendo, mas você não possui elementos probatórios que o levem até que o coloquem como autor do crime, a vizinhança que poderia ser testemunha não quer ser de testemunha porque tem medo de retaliação, mas você sabe que foi o Manuel da Esquina, você e seu amigo. Só que vocês não têm prova concretas quanto a isso. O que vocês fazem? Você vira um pro outro e fala, rapaz, vamos fazer o seguinte, a gente é polícia mesmo, tá? A gente sabe que o cara é criminoso, a ficha dele é extensa e nós sabemos que foi ele, tá? Que assassinou a vizinha. Vamos fazer o seguinte, vamos levar esse cara, vamos dar uma prensa nele, tá? Vamos torturar esse cara que ele vai confessar. E assim foi feito. Vocês capturaram o Manuel da Esquina, começaram a torturar, exigindo dele a confissão do assassinato. E ele então confessou. Se tudo isso é levado, tá? Feito a investigação, depois levado a ação penal com o Ministério Público, e depois isso, ele é condenado em cima disso, pessoal, te pergunto, se depois tudo vem à tona, o advogado de defesa consegue comprovar que vocês o torturaram e toda a prova foi produzida em cima de tortura. Essa prova tortura, pessoal, ela é uma prova ilegal, tá? Ilegal. Com isso, o juiz deverá o quê? Anular um ato. Porque se o ato é ilegal, se ele é inválido, haverá uma anulação. Exemplo, tá, pessoal? Exemplo, então, para vocês aqui, de algo que é ilegal, tem como consequência, a anulação, tá? Uma prova, tá? Uma tortura prova, né? Uma tortura prova, neste caso, como é ilegal, ela deverá ser anulada. Show de bola? Tranquilo? Muita atenção nisso aí, é o exemplo. Então, todo um ato que for ilegal, ele deverá ser anulado. Uma multa, se uma multa provar que houve uma ilegalidade, tá? Que aquela multa ela foi inválida, aquele ato foi inválido, ela deverá ser anulada. Então, todo ato ilegal, todo ato inválido, ele deve ser anulado. Beleza? Então, vamos aqui destrinchar primeiro sobre a anulação e depois vamos conversar sobre a revogação. Então, já sabendo que uma das extinções do ato administrativo é a anulação e que a anulação só ocorre em um ato ilegal ou um ato inválido, nós temos que nos perguntar, professor, quem pode anular um ato?
Quem fica responsável? Quem é a autoridade pública que pode anular um ato administrativo. Então tá aqui para vocês, olha, a primeira, ela pode ser feita por quem? A anulação. A anulação de um ato administrativo pode ser feita por quem? Por duas, tá? Aqui por duas pessoas, pessoal. Por duas pessoas. Uma pessoa jurídica, tá? São duas pessoas jurídicas, né? Quem pode realizar a anulação do ato? A própria administração, tá? Se a própria administração reconheceu que ela cometeu uma ilegalidade, ela mesma pode vir reconhecer anulando aquele ato. Opa, a administração pública reconheceu que aquele ato, que aquela multa, por exemplo, tá? Ela foi ilegal. Se essa multa foi reconhecida pela própria administração que a aplicou, reconhecendo a ilegalidade ou a invalidade daquela multa, ela pode anular. Então veja, pessoal, quem pode anular? Tá aqui, olha. A primeira figura seria a própria administração. Própria administração pública. Tá? A anulação também pode ser feita por outra pessoa, tá? Quando eu falo outra pessoa, aqui é uma pessoa jurídica de direito público. Agora pode ser feito também, pessoal, por um outro poder, melhor dizendo. Quem pode realizar também a anulação de um ato? Poder judiciário. O poder judiciário ele pode analisar e ele pode anular, tá? Pode anular ato de outros poderes. Então, a administração pública, ela não anulou um ato, mesmo enxergando que ele estava ilegal ou inválido. Veio a parte, tá? Provocou o poder judiciário, dando ciência a ele que estava o quê, pessoal? Que estava sendo acusado de um ato que é ilegal, estava sendo acusado de um ato que é inválido. Pode, então, neste momento, o Poder Judiciário analisar e anular aquele ato. Beleza? Então, pessoal, anulação, ato legal e inválido, pode ser feita tanto pela própria administração pública quanto pelo Poder Judiciário. Tranquilo? Tranquilo. Agora, veja, a anulação, pessoal, ela pode acontecer. Ela pode acontecer, pessoal, ela pode acontecer tanto em um ato vinculado quanto em um ato discricionário. Então, a anulação ela pode acontecer tanto em um ato que seja vinculado, tanto em um ato que discricionário. Como assim, professor? Ato vinculado. Ato vinculado, pode colocar aí, não possui margem de escolha. Não possui margem de escolha. Discricionário, possui margem. Como assim possui margem? Vou poder te explicar melhor, de forma detalhada, vinculada e discricionário, daqui a pouco, depois aí do nosso intervalo, tá? Vamos fazer uma paradinha agora, vá ao banheiro se for necessário, depois beba uma água, recarregue as energias e te volta aqui. Eu sempre falo isso porque é de suma importância, tá? Para você ter a concentração máxima, você tem que ter, no mínimo, hidratado e, pessoal, bem alimentado, né? Para você poder comer demais, mas também ficar, como fala, né? Saco vazio não para em pé. Então, assim, barriga vazia demais, pessoal, não te ajuda em nada, beleza? Coma alguma coisa, recarrega as energias e retorna aqui que eu te aguardo, tá? Grande abraço e até daqui a pouco. E aí, galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Água Formosa, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas
pra minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver que tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Vou pegar o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filminho sem pipoca não é filme não, ó. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. We're gonna make a fortune with this place. Calma, calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, o Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Fala, meus queridos, retornando aqui a nossa aula, tá? Para a parte final. Vou te falar o seguinte. O que nós temos aqui? Ato discricionário e vinculado. Eles podem ser anulados? Podem sim. Porque um ato vinculado não possui margem de escolha. Como assim, professor? Exemplo. Você, quando vai lá tirar sua habilitação, ou se você já tirou, como que é feito esse processo? Primeiro, lógico que você vai pagar 1 bilhão de taxa lá, mas vamos ao que interessa. Você tem que passar por uma legislação, tem que realizar uma prova. Não é mesmo? Tem que realizar uma prova. Depois da prova teórica, você vai para a prova prática. Sendo aprovado na prova teórica, você vai para a prova prática. Te pergunto, você foi aprovado na prova teórica, foi aprovado na prova prática, que é a prova de direção. Te pergunto, pode a administração pública virar e falar assim, rapaz, mesmo você sendo aprovado na prova teórica e a prova prática, eu não fui com a sua cara, eu não vou te dar aí a sua habilitação. Pode isso? De forma alguma. Por quê? Porque quando, pessoal, estamos falando de um ato vinculado, é porque a administração pública não possui margem de escolha, ela é obrigada. Se você, particular, preencher os requisitos, ela é obrigada a te conceder aquela licença ou aquele benefício, tá? Diferente do ato discricionário. Já no ato discricionário, nós temos o seguinte, que o poder público, ele pode analisar, por motivos, às vezes, de conveniência e oportunidade, se te concede determinado benefício ou até mesmo se te pune em uma determinada situação. Exemplo, vamos imaginar que a pessoa tem um açougue, tá? E neste açougue, nós sabemos que você não pode abrir um açougue de qualquer maneira, nenhum estabelecimento. Você tem que preencher alguns requisitos, por exemplo, da Anvisa, tá? E nesses pré-requisitos, tem que ter um freezer, tá? Que possa estar em ótimas condições para poder ter o refrigeramento adequado do produto, da carne. O local, o ambiente limpo, tudo isso tem que ser preenchido. Se o fiscal chega lá e tem carnes em péssimo estado de qualidade, o local está deteriorado, está tudo ruim, ele possui, por exemplo, uma discricionariedade de te aplicar uma multa,
tá? Ou até mesmo suspensão de estabelecimento, lacrar o estabelecimento. Então pode ficar lacrado, por exemplo, de um prazo, vamos imaginar, de 30 a 180 dias. É uma discricionariedade. Ele pode tanto fechar o seu estabelecimento 30 dias quanto 180. Isso é uma discricionariedade, tá bom? Então, pessoal, a anulação também pode ocorrer em um ato vinculado ou um ato discricionário. Quando? Quando este ato vinculado for ilegal ou quando este ato discricionário possuir alguma invalidade. Neste caso, há possibilidade sim de anular esse ato. O que vai vir na sua prova é o seguinte: eu vim dizendo que a anulação ela ocorre em ato ilegal ou até mesmo inválido, mas somente em atos que sejam vinculados, não atingindo atos discricionários. Errado. A anulação atinge sim um ato discricionário, tá bom? Outro detalhe, olha que interessante, é quanto aos efeitos, tá? Efeitos, cai em prova também bastante. Quais são os efeitos aí da anulação, pessoal? Quando uma anulação é realizada, o que acontece com aqueles atos que estavam para trás? Vamos supor que foi o quê? Lá, vamos voltar àquele exemplo nosso da tortura, né? A tortura prova. A pessoa conseguiu uma prova, o policial conseguiu uma prova através de uma tortura. Depois daquela tortura foi finalizada a investigação, da investigação passou para a ação penal, que o Ministério Público entrou com a ação penal e o juiz o condenou. Pessoal, a tortura está aqui na história. Tudo isso veio depois de um ato ilegal. O que acontece com todos esses atos, pessoal, ilegais que aconteceram? O que acontece lá no julgamento? Tudo que antecedeu o julgamento era algo ilegal. O que acontece com esses atos que passaram? Pessoal, todos esses atos, eles serão o quê, pessoal? Eles serão apagados, tá? Eles serão removidos, pessoal. O nome disso, que nós costumamos falar, que os efeitos da anulação, ela opera em efeitos retroativos, tá? Ela opera em efeitos retroativos. Elas retroagem, tá bom? Então veja, na anulação, tá? Como todo um processo foi montado em cima de uma ilegalidade, como todo o processo foi montado em cima de algo que era prejudicial, era ilegal, até mesmo inválido, estes atos serão retroativos. Outro detalhe, este nome retroativos pode aparecer na sua prova em latim, pode perfeitamente, como efeitos ex tunc, tá? Se falar para você assim, questão de prova, olha só, no que se refere à extinção do ato administrativo, a anulação opera efeitos ex tunc. Certo ou errado? Perfeitamente, a questão está correta, tá? Então tenha muita atenção a isso aí. Show de bola? Beleza, né? Professor, existe um prazo para a administração pública anular? Existe um prazo que ela tem que a administração pública tem que tomar ciência para poder anular? Tem sim, tá? É o prazo de 5 anos. Tá? Ela possui um prazo de 5 anos, tá? Mas caso a pessoa estivesse de má fé, aí nós não temos aqui que falar em um prazo, beleza? Mas na regra eles vão te perguntar qual que é o prazo para a administração pública anular um ato. 5 anos. Show? Finalizamos então aqui o quê? A parte que fala sobre a anulação. Vamos então conhecer a parte que fala sobre a revogação. E como que cai a revogação em prova? Eles vão querer trocar, como eu falei para vocês, tá? Vão querer trocar a relação de quem pode realizar uma revogação, qual que são os atos que podem ser revogados e até mesmo os seus efeitos. Tudo isso vamos acontecer aqui agora. Professor, você lá no outro lado deu um exemplo de anulação, nos deu um exemplo aí então de revogação. Como que funciona? Um exemplo de revogação. Vamos imaginar, tá? Que temos aí o seu Beto. O seu Beto já é um senhor aposentado, mais de 60 anos, tá? Que ele quer voltar agora ativa, quer voltar a trabalhar. Já ficou um bom tempo aposentado, tranquilo? E ele quer voltar a trabalhar novamente. Só que agora ele vai trabalhar de que forma? Ele vai começar a trabalhar com hot dog, carrinho de cachorro quente. E ele estava analisando as circunstâncias e viu, tá, que a praça lá da prefeitura é um ótimo lugar para colocar a barraquinha dele. Só que para isso tem que pedir autorização para quem? Para o prefeito.
Ele vira e explica toda a situação. O prefeito, analisando e vendo que realmente existia um grande fluxo de pessoas e ele não possuía lanchonetes por perto, ele falou que aquilo era conveniente e oportuno, porque vai beneficiar toda a coletividade, sendo que era um ato legal, totalmente válido o desejo ali do Beto. Tranquilo? O Beto, então, vai lá, o seu Beto vai instalar a barraquinha dele. Rapaz, só que acontece o seguinte, próximo ali, tinha uma criançada, uma meninada, que andava de skate na praça, tá? E o quê? Mexia com os baseadinhos, né? Mexia com os baseadinhos, esses baseadinhos o quê? Dá muita fome. Antes a meninada ia para casa lanchar, agora com a barraquinha do seu Beto ali, eles ficam ali para poder se alimentar. O que eles fazem? Neste momento, tá? Neste momento eles começam a consumir o cachorro-quente do seu Beto. Vira e fala pro seu Beto lá e começa a comer de qualquer jeito, tá? Deixa farelo de pão cair no chão, deixa molho cair no chão e joga a sacola ainda, em vez de colocar no local adequado, que é o lixo, joga no chão. Com isso, pessoal, um local que era limpo, uma praça que era organizada, começa a dar barata, rato, inseto e assim por diante. A administração, observando aquilo que é um ato legal e totalmente válido, vê que aquilo não se torna mais conveniente nem oportuno para a administração. Com isso, eles resolvem revogar o ato ali do seu Zé. Fala, seu Zé, infelizmente, tá? Da forma que está sendo feito, não nos cabe mais. Não é mais conveniente para a administração pública. Então isso vai ser o quê, pessoal? Revogado. Então veja, pessoal, a administração pública trabalha em cima do mérito administrativo, através da conveniência e oportunidade. Quando aquilo se torna inconveniente, que era o caso do pessoal jogar lixo no chão e aquilo deu muita barata, muito inseto, se tornou inconveniente e inoportuno, este ato então será revogado. Aí a primeira pergunta de prova para você é o seguinte: ok, essa revogação irá acontecer, mas ela vai ser feita por quem? A revogação, pessoal, vai ser feita pela própria administração, tá? A revogação será feita pela própria administração. Neste caso, o prefeito irá revogar. Sabe o que eu vi na sua prova? Que o Poder Judiciário pode revogar ato da administração. Errado, tá? Poder Judiciário não revoga ato dos outros poderes. Quem revoga os atos é a própria administração. Ponto, acabou. Tá? Eles vão querer te confundir dessa forma. É o que acontece aqui. A anulação, sim. Própria administração, Poder Judiciário. Revogação não, somente a própria administração. Outra coisa, pessoal, pode colocar aí, Poder Judiciário não revoga ato de outros poderes. Outra coisa, a revogação, pessoal, ela pode acontecer em quais atos? Pessoal, a revogação só pode acontecer em um ato discricionário. A revogação só pode acontecer em um ato discricionário. Outro detalhe de prova, vão querer te confundir com a anulação, falando que a revogação pode acontecer tanto em atos discricionários quanto atos vinculados. Errado, tá? Só pode acontecer em atos discricionários. Show de bola? E outro detalhe também é quanto aos seus efeitos. Os efeitos da revogação são efeitos, anote aí, não retroativos. Não retroativos. Se aqui na anulação os efeitos são retroativos, tá? Já na revogação, os efeitos são não retroativos. Por quê? Porque o ato que o seu Beto fazia anteriormente era totalmente legal. O dinheiro que ele obteve era um dinheiro válido, dinheiro lícito. Então ele não deveria, pessoal, retroagir, por exemplo, e devolver aquele dinheiro de forma alguma. Então por isso que os atos serão não retroativos. Porque os atos anteriormente realizados eram totalmente válidos, eram totalmente lícitos, tranquilo? Agora o nome que isso pode chegar para você é o seguinte: no latim, que os efeitos que operam na revogação são efeitos ex nunc, tá? Muito cuidado com isso, para não confundir com os efeitos ex nunc aqui da anulação. Belezinha? Pessoal, então era exatamente isso que eu tinha para trabalhar com vocês. Agradeço demais a sua participação.
Aqui, para a Guarda Municipal, você vai ficar muito bem munido, vai ficar extremamente bonito a respeito de extinção. As minhas apostas são anulação e revogação para sua prova. E te falo uma coisa, pegue este material, anota no seu caderno e vá realizar questões. Vai fazer questões. Eu te garanto que grande parte, se não todas as questões de extinção que envolvam anulação e revogação, você consegue resolver com esse quadro aqui, tá bom? Por isso, é importante realizar questões. Fez a teoria? Agora vai massificar, tá bom? Agradeço muito sua participação, nos vemos numa próxima. Tudo de bom para vocês, pessoal. Um grande abraço.